Se tiver ok, você fala um joia para mim, viu? Boa noite, pessoal. Vamos dar a sequência agora à nossa segunda aula de armazenamento e conservação de grãos, né? Falando um breve resumo da primeira aula, até para quem não teve a oportunidade de assistir. A gente falou sobre a conservação de grãos no Brasil, tanto a produção de grãos brasileira, tanto dentro e exportação. Falamos onde perde mais, né, as percas mais extremas aí, e as melhores formas de conservação para evitar percas de qualidade e de quantidade. Dando sequência, vamos começar falando de propriedades dos grãos. Ao serem armazenados os grãos, ficam sujeitos a diversos fatores como o calor, umidade, oxigênio, organismos associados e atividades enzimáticas. Quando a gente fala de atividades enzimáticas, é do próprio metabolismo do grão. A parte interna dele é a parte fisiológica. O que vai determinar a conservabilidade, a aptidão industrial e o valor comercial dos grãos? As características dos grãos e suas interações com o ambiente a que estiverem expostos. Então, se estiver exposto em um lugar adequado, vai ter uma ótima conservação, então ele vai estar apto tanto para a indústria e tanto para o comercial. Lembrando que para o comercial, que é tanto in natura, aos olhos nus, a gente temos que ter uma qualidade maior. Como se diz, quando é para a indústria, os que os olhos não vê, o coração não sente. Então, aqueles mais deteriorados, com mais problemas físicos e tanto a parte interna e externa, vão para a produção de indústria, óleo, manteiga e outros derivados. Porosidade. Formas e tipos de porosidade. Os grãos formam uma massa porosa composta por eles próprios, poros intragranulares, espaços, ou poros intersticiais ou intergranulares. Quando a gente fala de intragranulares, a gente está falando dos próprios poros que o grão possui internamente, a parte fisiológica dele, ou pode ser também chamado de apenas espaços entre células. É onde que tem os poros que facilitam a oxigenação e o transporte de água ali. E quando a gente fala intergranulares, é entre um grão e outro grão. A porosidade, constituída pela soma dos espaços intragranulares e intergranulares, tem média entre 45% e 50%, conforme tipo, teor e umidade e quantidade de grãos quebrados. Então é uma soma total, tanto dos poros que existe internamente no grão, como os espaços entre um grão e outros. E tem várias coisas que interferem. A gente vamos ver agora. Formas e tipos de porosidade. A porosidade influi na facilidade de escoamento do ar, além de influenciar na capacidade do silo. Aqui a gente vemos uma tabela aqui, porosidade de grãos, né, de alguns. Definir aqui grãos, umidade, né, e porosidade. Então arroz a 14,2% de umidade, 46,5% de porosidade. Lembrando que essa tabela está falando da intra e do enter. Então tanto a porosidade entre grãos como porosidade dentro do grãos. É um conjunto. Aveia 10,9% de umidade, 47%. Centeia 10,8% de umidade, 41,2%. Temos o milho também e o sorgo. O que a gente podemos perceber aqui?
Os alimentos que possuem palha, ele possui uma parte de poros maior. Então ele ocupa mais espaço. Formas e tipos de porosidade. Porosidade total, como eu tinha dito, é o espaço não ocupado por sólidos no armazém. Então, é tudo o que não é sólido é poros. O que é solos ocupados no armazém? Aí influencia tudo, matéria estranha que entra, o próprio grão quebradiço, farelo que acumula, então tudo isso é matéria. O que sobra é poros total. O que interessa para a secagem e armazenamento? O número e as dimensões dos poros. Por quê? Porque isso vai interferir na secagem. A gente vamos ver ao longo da aula que uma coisa que a gente, no nosso dia a dia, não paramos para perceber assim, principalmente quem trabalha nessa parte de sementes, de grãos, fala assim, um poro, uma coisa tão simples, como ela pode influenciar. Então, hoje, no armazenamento de grãos, beneficiamento, o principal, o fundamental é o poros, tanto em quantidade como em tamanho, porque isso vai depender, o poros vai depender da entrada de água, facilita a oxigenação, condução de calor, temperatura e assim por diante. É o que a gente vamos ver agora. Fatores que interferem na porosidade. O formato. O formato do grão interfere na porosidade, no tamanho e na quantidade. A gente podemos ver diversos tipos de grãos aí, a gente pode ver grãos oblongos, reniformes e entre outros tipos de grãos aí. Fatores que interferem na porosidade, tegumento. Tegumento. O que é tegumento? É a parte que compõe a casca ao todo. Ali entra epiderme, película, entre outros. Então o que a gente temos aqui, eu citei alguns grãos aqui, de milho, de trigo e de feijão. Não está bem ilustrado, não dá para ver bem pela imagem, mas quando a gente vê a olho nu, a gente vê bem claramente. O milho a gente podemos ver que ele é bem liso, o tegumento dele. Quando a gente pega o trigo, a gente já vê que ele é todo enrugadinho. Então ele vai ter uma quantidade maior de poros. Então o tegumento é um fator também que interfere na porosidade. As dimensões. Quando a gente fala em dimensões, o que a gente fala? Comprimento, tamanho, se ele é oval, se ele é comprido, se ele é retangular. Então isso também interfere, porque cada um ocupa um espaço diferente. Integridade física. Quando a gente fala em integridade física, é o estado da semente, se ele tem danos mecânicos ou não. Lembrando da aula passada, o que são danos mecânicos? Tudo aquilo que é causado não naturalmente, por máquinas, por manuseio do homem, carregamento, descarregamento, beneficiamento, armazenamento, entre outros. Então isso vai interferir também na porosidade. Aqui eu coloquei algumas sementes aqui, vocês podem estar olhando na imagem aí, grãos quebrados de soja, de milho, né? Aqui, grãos quebrados aumentam a porosidade, mas diminui as dimensões dos poros, dificultando o escoamento do ar. Então a gente temos uma quantidade maior de poros, mas porém poros menores, que vai dificultar a passagem do ar. Integridade biológica, né? Integridade biológica é do próprio organismo da semente, do grão. Exemplo, quando a gente deixamos muito tempo um grão para ser colhido, ele vai perder todas as suas reservas e vai começar a sofrer uma exoporização. E vai ocorrer os grãos xoxos que nós falamos. Então, por isso que a gente temos que ter o tempo de colheita. Tempo de colheita, vocês perguntam, professor, tempo de colheita interfere na porosidade? Sim. Se deixarmos muito tempo passado da colheita, vai acontecer esse isoporizamento, grão xoxo.
Grão xoxo, pouca massa, poros maiores. Integridade fitossanitária. Toda vez que a gente fala de fitossanitário, a gente falamos de ataques de pragas e de doenças. Aqui eu coloquei uma foto ilustrada de um ataque bem comum de broca no grão de café, né? Isso é muito comum no armazenamento de café. Isso vai ocasionar uma porosidade maior, mais intragranular dentro do grão. Impurezas ou materiais estranhos. As impurezas finas preenchem os espaços vazios, diminuindo a porosidade. Impurezas e materiais estranhos. Quando a gente falamos impureza, é tudo aquilo que vem da própria planta. É a casca, palha, folha, é tudo que vem da própria planta mãe. Quando a gente falamos de materiais estranhos, pode ser areia, pedaço de madeira, de ferro, tudo aquilo que não é relacionado ao grão. Aqui tem alguns exemplares aqui, né? Vocês podem ver aí citados, ó, pedras, torrões, paus, quebrados, cocos, verdes. Então a gente vemos diversos tipos de impurezas aí e materiais estranhos. A porosidade é menor em grãos maiores, porém as dimensões dos poros são maiores e com consequência é mais fácil escoar o ar. Lembrando, grãos maiores têm uma quantidade menor de poros, só que são poros maiores. Quanto maior é o poros, maior facilita a passagem de ar. Isso é normal. Quanto maior o espaço, maior tem para ser ocupado. Então isso é uma lei que não se quebra. Formato, tegumento e dimensões constituem características intrínsecas do grão. Quando a gente fala intrínsecas, algumas coisas que a gente citou ali acima agora, a respeito da porosidade, por exemplo, o formato, o tegumento e as dimensões são características intrínsecas do grão. O que é? A parte de fora, o que compõe a morfologia do grão. Por isso, variam em função. Então, o que pode interferir no formato, no tegumento e nas dimensões? A espécie do grão e a variedade ou cultivar. Aí vocês perguntam outra pergunta: professor, a variedade que vai ser plantada ou a espécie vai interferir ou vai dar alteração no poros ou na armazenagem? Vai, porque cada tipo de planta, cada tipo de variedade, cada espécie ou cultivar, ele tem um formato diferente. Então cada um tem que ser manejado adequadamente. Exemplo, vou montar um silo para milho. Eu faço todas as características, dimensiono ele para milho, com tudo, pesquiso tudo o que o milho precisa para ter uma boa secagem, uma boa armazenagem. Aí eu falo assim: vou secar trigo, é a mesma coisa? Não. Tem toda uma adequação, cada espécie ou cultivar. Tem algumas espécies que poderia ou cultivar se encaixar? Sim, mas nem todas. Dando um exemplo aqui, ó, o arábica, né, e o robusta, a gente pode ver que no próprio café é uma variedade diferente. A gente pode ver que já tem uma alteração no grão, né, então o manejo seria totalmente diferente. Consequências da porosidade: trocas fluídas e alterações metabólicas. Os grãos permanecem em constantes trocas de calor e de umidade com o ambiente que os circunda, através dos espaços intergranulares e do ar que entre eles circula.
O que as trocas de calor e água entre os grãos e o ambiente promovem? Levam ao equilíbrio higroscópico em determinadas condições de temperatura. Então, o que a gente podemos afirmar nisso que a gente lemos? Que os grãos, como eu disse, é um ser vivo, ele respira, né? Ele respira oxigênio e libera gás carbono. Então, ele fica a todo momento em troca de gases, até mesmo de água, de umidade, com o meio ambiente. Então, é uma troca constante. Ele pega, libera, libera e pega. E quando a gente falamos aqui em equilíbrio higroscópico, a gente está falando do equilíbrio. O mesmo tanto que ele absorve do ambiente, ele está liberando. Então, ele entra em um equilíbrio. Isso chama equilíbrio higroscópico. Vamos falar mais para frente, mais detalhado a respeito disso. É um material meio extenso, né? Por isso que eu peço que vocês prestem muita atenção, que realmente é uma parte mais complicada do nosso material. Equilíbrio higroscópico. Relação dinâmica entre a pressão de vapor do ar ambiente e a da semente ou grão, que representa a igualdade de razão de transferência de água em forma de vapor do grão para o ambiente ou vice-versa. Então, é uma troca. Então, vai ter esse equilíbrio. É uma troca de água, mas água normal, não. Água evaporada. Então, é em forma de vapor que vai ter essa troca. Aí aqui a gente podemos ver aqui quando a gente fala de semente ou grãos. O manejo é o mesmo para semente e para grão? Não. O manejo é diferente. Porque a semente, se a gente, vamos supor, quando a gente fala em equilíbrio higroscópico, a gente podemos tanto ter um equilíbrio numa temperatura ou umidade baixa, quanto numa temperatura e umidade alta, né? Isso não interfere, desde que estejam naquele equilíbrio, não importa se está alto ou se está baixo ou se está médio. Para a semente, a gente temos que tomar muito cuidado ao mexer com a temperatura e a umidade, porque essa semente pode vir a causar danos, né? A gente podemos ter danos tantos, como se diz, no próprio metabolismo da planta, vindo a causar injúrias, né? Isso vai atrapalhar na germinação depois da semente. A gente vamos perder a viabilidade, né? Um lote que poderia germinar 95%, se a gente manusear de forma errada aqui, uma temperatura muito elevada, aquecer muito rápido, o que vai acontecer? A gente vamos ter morte de algumas sementes e vamos perder a viabilidade. Isso vai cair para 70%, 60% de germinação ou até menos, né? E quando a gente fala de vigor, a gente fala na qualidade da brotação. Então, o vigor não tem como medir, mas sim a gente vê a qualidade. Vamos citar uma produção de soja. Né? Quando ela está com vigor ótimo, ela está produzindo 60 sacas por hectare. Quando ela está com vigor baixo, a gente temos plantas tenras, plantas pequenas, ela está produzindo 40 sacas por hectare. Isso vai interferir no armazenamento? Na porosidade? Sim. Por quê? Porque quando a gente tem esse baixo vigor, a gente vamos ter semente menores. Como eu disse atrás, se a gente temos semente menores, a gente vai ter uma maior quantidade de poros, só que porém poros menores, dificultando a transição do ar, tanto o ar ambiente como o ar aquecido no caso de secagem. Então, o que a gente podemos ver? Isso é um ciclo que vai e volta, vai e volta. Então, você tem um procedimento de secagem de uma semente para plantio,
E isso vai interferir na próxima secagem. Então, assim por diante. Então, até mesmo na semente, a gente temos que ter muito cuidado, temos que ter qualidade e pesquisa, porque isso vai interferir depois, até mesmo essa semente, quando ela vai ser produzida para virar grão, para depois ir para a mesa do consumidor. Então é um círculo sem fim, como se fosse uma rosca que vai e volta, uma rosca sem fim. Toda substância que contém água apresenta pressão de vapor. Então, o que eu estou? Aqui estou afirmando que tudo que tem água, sobre uma pressão ou sobre uma determinada temperatura, ela vai entrar em ebulição e ela vai ter uma pressão de vapor. Então, tudo que constitui água, evapora. Pressão de vapor é a quantidade de líquido que evapora e é a mesma que se condensa. Então, quando a gente fala de pressão de vapor, o que a gente fala? O mesmo tanto que está sendo evaporado vai ser condensado. Então a gente podemos ver isso até na parte do meio ambiente, né? No nosso dia a dia, o grão também não é diferente. Como é um ser vivo, ele possui água, a intenção é a mesma. Então, quando a gente via lá na quinta série, sexta série, a gente via aquele desenho de ecologia que a professora dava ao professor. O ciclo, o rio evaporava, né? Condensava e chovia de novo, e essa água escorria para o rio. Então essa é a mesma intenção. E a semente é a mesma coisa, o tanto que ela evapora, ela vai condensar. Se a aeração for efetuada com ar em temperatura maior do que o equilíbrio térmico dos grãos, haverá seu aquecimento. Exemplo. O milho. O grão está sendo armazenado lá e ele está com o seu equilíbrio térmico, né? Térmico é a temperatura lá em 30 graus. E se efetuar o ar em temperatura maior, vamos exemplo, a 35, o que vai acontecer? Ele vai igualar aos 35. Se a temperatura, isso é vice-versa, se a temperatura tiver 20 graus, esse grão, vai se igualar aos 20 graus. Então isso é equilíbrio térmico. Então isso é uma coisa muito, como se diz, relevante. Todo material que você coloca em uma câmara, uma câmara de armazenamento, a temperatura que você colocar é a sensação térmica que ele vai ficar. Quando a gente estamos na época do frio, 10 graus, o nosso corpo por dentro está protegido pela nossa pele, nossa camada de gordura, só que a sensação térmica que nós temos aqui na nossa pele é dos 10 graus. Então o nosso corpo vai se adequar. É como a semente, só que a semente, por ser menor e posta uma temperatura mais alta e ela ser condutiva, ela vai conduzir o calor, então ela vai se adequar ao equilíbrio térmico, vai chegar, colocar os 33, ela vai ficar aos 33 graus, colocar o 20, o grão vai chegar aos 20 graus, então isso é equilíbrio térmico. Pessoal, ao longo da nossa apresentação, qualquer dúvida que for surgindo, vocês vão anotando. Eu acho interessante isso, perguntas, né? E no fim vocês fazem essa pergunta e via que na próxima aula será respondido todas as perguntas de vocês ou dúvidas, né? Então acho interessante, façam pergunta mesmo, que isso é de conhecimento de vocês. Aproveitem o professor o máximo que puder, que isso é muito interessante, o conhecimento que vocês vão adquirir aqui para poder estar passando ali fora, até mesmo empregando na vida profissional de vocês. O grau crítico de umidade dos grãos em equilíbrio higroscópico para o desenvolvimento microbiano é de 14%. Para insetos e ácaros, situa entre 8% e 10% de umidade.
Então aqui eu estou colocando alguns exemplares, né, da umidade relativa do grão, a umidade que o grão se encontra. Geralmente o grão, quando ele é colhido entre 18 e 21% por cento de umidade. E isso ele vai ser comercializado depois de 13%, de 10 a 13%. Tem empresa que exige até 9%, tem uns que falam até 8%. Aí vocês vão fazer uma pergunta para mim, ou uma dúvida de muitos, como eu já tive. Mas tem como a gente abaixar para 6% de umidade? Tem. Em ambiente controlado, você pode colocar até 5, 4% de umidade. Você pode retirar do grão. Só que isso você vai começar a causar alterações no grão, tanto em sabor, em qualidade e assim por diante. Só que a partir do momento que ele volta para o ambiente normal, como eu disse que ele fica em troca constante com o meio, ele vai voltar a absorver a umidade relativa de novo do ar. Então a sua umidade vai subir novamente até se estabilizar, né? Então aqui a parte microbiana, que é de micro-organismo, 14%, ela já começa a desenvolver, já tem um desenvolvimento grande. Para insetos e ácaros, é mais baixo, de 8% e 10%, que é a parte quando o grão está para comercialização, já está pronto para sair do armazém, para ir para o destino final. Aí vocês, uma dúvida, que às vezes pode surgir: professor, mas não pode você colher o milho com 18 a 21% de umidade e vender diretamente para o consumidor? Sim, pode, mas só que o consumidor não vai querer. Por quê? Porque uma saca de milho que está com 21% de umidade, uma saca de milho hoje é 60 quilos, é 60 quilos uma saca de milho. Quando você tira essa umidade e coloca de 8 a 10 graus, vai ter uma porcentagem. Vamos dar um exemplo, cai para 52 quilos, então ele está tendo perda. Quando ele compra um milho com umidade relativa de 18 a 21%, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar comprando água em vez de matéria seca. Então, o consumidor está perdendo. Quando é um saco só, 2, 3, 4 sacas de milho, é pouco. Mas vamos colocar um exemplo de soja. Grandes empresas que fazem óleo, que compra toneladas e toneladas de soja por dia, com essa umidade lá em cima. Então, tem todo esse desconto. Ela pode até comprar, uma cooperativa grande comprar essa soja com esse teor de umidade direto do campo, só que ela mesmo tem os seus secadores, né? E elas vão acompanhar essa secagem, vão calcular e passar recalculado para o produtor, né? E já vão ser descontado esse teor de umidade em cima, essas perdas. Trocas fluídas e alterações metabólicas. Análise de contaminação fúngica nas diferentes partículas que compõem a carga de milho. Então aqui autor desconhecido. Aqui eu estou colocando o UFC barra G. O UFC é unidade, né, de flutuamento de carga microbiana, né, de fúngica, né. E isso aqui foi retirado quando o produto chegou diretamente do campo, ao descarregar para armazenar, né? Então aqui a gente podemos ver alguns tipos de grãos, é só uma curiosidade: milho ardido, milho quebrado, milho imaturo, né, que está sem estar na maturidade fisiológica, sujidades, que é sujeira, materiais inertes ali no meio, milho normal, né? Então aqui a gente podemos ver, está quantificado em quilos, né, a carga microbiana, até onde que foi, né? As que a gente viu mais foi os que possuem sujeiras, materiais inertes, e o milho ardido, que é aquele que já começa a entrar em azedume, que fala, ele já está passando do processo. Então aqui é só uma curiosidade já da carga microbiana, que começa a formar colônias de fúngicas, perdão, não é microbiana, é fúngica.
Aqui também eu coloquei um gráfico aqui dos insetos aí, das pragas que atacam os grãos. É a temperatura que eles começam a ter um ataque maior. A gente podemos ver aí que entre 30 graus é onde que a gente temos maior ataques de pragas, né? A gente podemos citar aqui entre os que causam mais danos ao grãos, que é a traça, né? E o bicudo, que é o bicudo do grãos, que é o famoso caruncho, muitos de vocês já conhecem. Aqui alguns insetos, né? O ataque deles, do caruncho aí, que é o Citófilos zeia mais, em milho, né? Quando a gente fala em Citófilos, a gente fala que é o bicudo, né? Do milho. Zeia mais é o nome científico do milho. Então, é algo bem comum hoje, eu creio, né, em todas as pesquisas que tiveram em cima, que hoje é a praga que mais ataca, principalmente em pequenos produtores, por causa da deficiência de armazenamento, principalmente por causa de umidade relativa alta e temperatura alta. Então, hoje é o maior problema dos agricultores aí, de pequenos e médios portes, é esse Citófilos zeia mais em milho. O que a disponibilidade de oxigênio intensifica a respiração dos grãos. Então, oxigênio é tudo. Tem que ser controlado? Tem que ser controlado. Por quê? Porque ele vai interferir na respiração, tanto para menos quanto para mais. Muito oxigênio, o que acontece? Formação de colônias, de organismos aeróbicos. Organismos aeróbicos, aqueles que necessitam de oxigênio para se desenvolver, que vivem em meio de oxigênio. Muito oxigênio, a semente respira muito gás carbônico, muita evaporação de água. O que acontece? Condensação, começa a melar, estragar a semente. Então, o ar tem que ser controlado, é de extrema importância também. Favorece a atividade metabólica de organismos associados aeróbicos. Como eu disse, atividades metabólicas do organismo, desenvolvimento de micro-organismos microbianos aeróbicos, que necessitam de oxigênio. Aqueles que não necessitam de oxigênio são os anaeróbicos. Professor, se deixar a umidade, o oxigênio quase zero, na armazenagem ou na secagem, pode? Não, porque você está interferindo na respiração da semente, você está tendo perca de qualidade, perca de vigor e nutricional, entre outros. E também tem organismos anaeróbicos que não têm necessidade de oxigênio, que vão desenvolver na semente ou no grão e vai causar o estragamento dessa semente, né? Até o melamento, e dentre outros. Antes do armazenamento, os grãos devem ser secados e limpos. Isso é inevitável. Isso é uma coisa que tem que ser feita. É sempre feito isso? Não. Principalmente pequenos produtores. O produtor colhe, coloca no saco, joga dentro da tuia, joga dentro do paió, ou joga dentro de um terreirão, cobre com milho, o máximo que faz é um expurgo ali. Tem que fazer limpeza. Por que limpeza? Você tira materiais estranhos, sujeira que pode estar desenvolvendo micro-organismo. Você pode estar tirando ovos de insetos pragas, que futuramente, com temperatura adequada, com umidade adequada para eles vão germinar esses ovos e vão gerar praga que vai causar ataques, né? Vai causar destruições no grão. A gente falamos assim, tem ovos de pragas que ele possui uma dormência, uma quiescência. Uma quiescência é uma dormência. Ele vai ficar em hibernação. A praga, ela coloca esse ovo, e esse ovo só vai eclodir e virar uma nova praga, um novo inseto, quando ele tiver todo o ambiente
controlado, o ambiente favorável para ele eclodir e para ele cumprir o seu novo ciclo. Professor, dura muito tempo um ovo hibernando? Sim, tem pragas que pode durar até 10 anos aí um ovo sem eclodir, esperando uma condição favorável para ele poder cumprir seu ciclo. Condutibilidade térmica. A taxa de propagação é medida pela intensidade de calor que passa de uma parte mais quente para outra mais fria. Os grãos são maus condutores de calor, devido às suas características de substâncias orgânicas. Logo, temos um bom isolante térmico. Condutibilidade térmica nada mais é que a transferência de calor de uma matéria para outra matéria, ou da mesma matéria em si, né? Quando a gente falamos aqui, devido às suas características orgânicas, o grão ele possui uma baixa condutibilidade térmica. Sim, porque ele possui poros, e esse poros ele atrapalha na condutividade. Por quê? Porque ele vai ter uma quebra, ele não vai ter uma sequência reta e não vai ter todos os espaços preenchidos. Não vai ser uma reta, ele vai ter quebras de espaço, então isso vai interferir. E por ele ser orgânico, ele já tem uma dificuldade maior, isso interfere bastante também. Então ele é considerado até as matérias orgânicas, né? Substâncias orgânicas como materiais isolantes. Só os grãos? Não, todas as substâncias que sejam orgânicas. A descontinuidade de massa representa pela porosidade também não favorece a condução do calor. É tudo aquilo que eu acabei de dizer agora, né? Ela tem a porosidade, então ela vai ter uma descontinuidade na sua transmissão de calor. E também não favorece, né, a condução por causa dos poros que ela possui. É fácil a gente ver. Quando a gente está andando de bicicleta numa linha reta, você vai rapidinho, você anda 50 metros rapidinhos. Agora vamos catar quando você está de bicicleta e você vai subir uma escada. Se uma você dura 30 minutos, a reta você dura 2 minutos, na outra você dura 30. Então é mais ou menos isso, é uma escadinha que tem para esse calor passar. E às vezes ele chega num certo ponto e não passa mais, ele tem até uma profundidade para atingir. A partir deste momento ele não vai conseguir mais transmitir calor, porque o calor que chega até ali ele vai perdendo seu efeito. Então ele vai entrando em profundidade, mas um exemplo, ele entra com 40, ao longo do tempo ele vai passando com 35, 30, até chegar como se diz, a estabilidade térmica do grão. O grão a condutividade chega a 30, o grão também já está a 30, então ali ele é isolado, né? Então ele não tem uma profundidade grande. O que podemos citar aqui embaixo, um exemplo bem clássico, uma camada de 1 centímetro de espessura de trigo tem uma capacidade equivalente a 9 centímetros de concreto. O que é isso? Se você catar uma parede de concreto de 9 centímetros, né? E a semente de 1 centímetro. Então esse 1 centímetro de semente vai isolar esse calor o mesmo tanto que uma parede de concreto de 9 centímetros. Então a gente podemos ver aqui que o concreto ele tem uma condutividade térmica bem maior. A gente coloquei isso porque eu achei interessante para você ver como que o grão ou semente ele tem uma condutividade bem baixa mesmo. A condutividade térmica dos grãos aumenta com o aumento de conteúdo de umidade.
Por quê? Como eu disse para vocês, o grão ele tem vários poros. Vamos pensar numa bola, um exemplo, uma bola redonda, bola tem que ser redonda, né? Uma bola grande, você cata essa bola e você enche ela de algodão. Aí você percebe que vai ter sempre uma fenda que passa de um lugar para o outro, aquele poros ali, se você colocar o líquido ele vai infiltrar e vai passar para as raízes que tem ali dentro, condutoras ali. Então quando você coloca, a umidade aumenta, esses poros, esses espaços intercelulares que vão ter ali dentro, agora voltando para a soja ou para o milho, para o grão, esses espaços intracelulares que tem ali, eles vão ser preenchidos pela essa umidade. Essa umidade vai representar dentro do grão água. Então a água ela vai unir os dois lados das células. Então aquele poros que tem aqui ele vai ser preenchido por água. Então essa condutividade vai ser maior, porque ele vai preencher aquele espaço vago. Então isso vai facilitar a condutividade térmica do grãos. Vai aumentar muito, professor? Não, mas vai ter um aumento significativo. Formas e tipos de propagação de calor. O calor pode ser propagar por condução, convecção e irradiação. São os 3 métodos mais utilizados, né? Como quer dizer? São os 3 métodos que tem para condução de calor, para propagação de calor. A condução, o calor se propaga de molécula a molécula. Convecção, o calor se propaga em ondas ou correntes convectivas por movimentação molecular. Vocês veem esses nomes e falam assim, nossa, mas que coisa complicada. Não, vocês vão ver, vou mostrar o desenho aqui, é uma coisa bem simples. Irradiação, a propagação do calor independe do meio físico e é pouco expressiva nos processos tecnológicos que envolvem os grãos. Então aqui um desenho ilustrado. O que é a convecção? Que é todos aqueles nomes difíceis que a gente vemos ali atrás. Nada mais é do que o ar quente. É um ar aquecido e transferido. Isso então é a convecção. Então é passado de partículas em partículas através de ondas, né? Agora a condução aqui você coloca uma frigideira em cima do fogo ou até mesmo um ferro. O que vai acontecer? O calor que está ali vai começar a passar para o cabo e vai assim por diante até chegar na sua mão. Então isso é condução de calor. Então isso é contínuo, é algo que não é descontínuo, ele é contínuo essa condução, é algo que sempre vai sem parar, não tem quebra no meio, né? Essa forma de condução, ela é muito utilizada em cilindros, em cooperativas quando eles querem processar um produto. Vamos dar um exemplo, está faltando matéria-prima. Precisamos rapidamente de grãos de soja para fabricação de óleo, que a gente tem que entregar um lote urgente até daqui 5 dias. Então o que eles vão pegar? Vai passar para esse cilindro, né? Esse cilindro vai aquecer e ela vai ficar girando ali dentro. Então vai ter essa condução. Daquele cilindro vai passar para o grão. Então vai ter um aquecimento rápido, né? Radiação. A radiação ela é bem pouca usada. O que é a transferência de calor, tanto de um exemplo, algo que seja aquecido ali, mas sem ter o material que passa e sem ser por ar aquecido, por evaporação, por nada. É simplesmente pelo calor fornecido por uma fonte. Essa radiação é muito utilizada em terreirões, quando o pessoal cata o milho e põe para secar à luz do sol. Então são radiações emitidas, né? A convecção é a mais utilizada hoje em secagem de grãos, principalmente de milho e soja. São utilizados nos silos hoje, tanto nos silos intermitentes, nos latentes, nos contínuos, nos descontínuos e assim por diante. Essa convecção é a transferência de ar quente.
Aqui o mais um aqui, a irradiação, né? Quando você está vendo que é o vapor que sobe ali, a convecção, é o ar quente que sobe, a condução, que está conduzindo pelo ferro até a mão do homem ali que está de luva, né? E a irradiação é a radiação que aquela fonte libera, né? Mais utilizado, o sol. Fatores que interferem na propagação de calor. Gradiente térmico. Gradiente térmico é equilíbrio térmico, né? Equilíbrio térmico. A gente temos o gradiente de umidade também, que é o equilíbrio, né? Equilíbrio de umidade. Continuidade de massa e constituição química. A condutibilidade térmica dos grãos é baixa, porque eles apresentam alta porosidade intra e intergranulares, o que lhes caracteriza como massa descontínua. Então aqui é só uma revisãozinha bem resumida aqui explicando o que eu falei, né? Então isso atrapalha, é um fator que atrapalha na propagação do calor, né? Devido a tudo aquilo que eu falei, porque ele possui poros, né? Tanto o intracelular, né? Quando a gente fala intragranular, intracelular é a mesma coisa, porque é entre os grãos, dentro do grão, entre células, então onde que tem aqueles poros. Então quando às vezes eu falo intragranular ou intracelular, é a mesma coisa. Então a gente podemos ver essa dificuldade tanto na parte do poros da intracelular, até como os poros intergranulares, que é entre os grãos. Então tem mais essa dificuldade, não só a condutividade baixa que ele tem dentro dele mesmo, mas sim também entre os grãos. Aí, uma pergunta que pode surgir é: quanto maior for o grão, menos poros vai ter. Só que esse poros vai ter um dimensionamento maior, e isso também dificulta a transmissão de calor. Então, poros maiores dificulta ainda mais a transmissão de calor. Quanto mais preenchido, mais perto, a condução vai ser maior. Influencia muito? Não. Baixa de um para o outro é pouca, quase não marcante, mas é algo que tem e tem que ser dito. Proporção entre fluidos e sólidos, velocidade ou fluxo de circulação do ar, também é um fator que interfere na propagação do calor. Quanto maior for a proporção entre fluidos e sólidos, maior será a propagação térmica. Foi o que eu acabei de dizer agora mesmo. Quanto mais fluido que tem. Por que fluido? Fluido é tudo aquilo que é líquido. Então, todo líquido que preenche esses espaços intercelulares, então a gente vamos ter uma condução maior de calor. Então, o que está falando aqui? Quanto maior for a proporção entre o fluido e o sólido é a matéria seca do grão. A gente vamos ter uma maior condutividade térmica aí, uma propagação térmica. Lembrando que isso também não só dentro do grão, mas fora também. Se a gente tiver um ambiente úmido ali, que a gente podemos ver a formação de evaporação de água ali, condensação de água depois, a gente vamos ter uma condução de calor bem maior, porque a umidade ela ajuda nessa translocação de calor. A matéria seca não, a matéria seca ela tem dificuldade de transmitir o calor, de passar de uma célula para outra.
Consequências da propagação de calor. Desuniformidade térmica. Devido ao fato dos grãos serem maus condutores de calor, ocorre pouca propagação de calor por condução numa massa de grãos. Então, como a gente disse, porque tem a dificuldade, né, por tudo aquilo que a gente já falou, dos poros, dos macros, condutividade térmica, né, para propagação de calor, então a condução é quase isolada, por causa de todas essas dificuldades, foi o que a gente já falou. Então a gente temos que ter espaços ali intracelulares, espaço entre os grãos, para que a gente possa fazer a convecção, que é a passada do ar forçado, ar quente ali, para poder estar atingindo todos os grãos. Então a gente vemos que condução é algo que não funciona em silo, a não ser que seja um silo intermitente, que esteja passando direto ali aqueles grãos, aquele processo de secagem, fazendo um rodízio. Mas isso é uma tecnologia hoje muito cara e tem que ter um acompanhamento muito especializado em cima, porque ele vai estar em constante trabalho ali de aquecimento de calor, né? Então, como eu disse, é mais utilizado em cilindros e em próprias cooperativas e indústria para fazer os materiais de emergências ali, para ter matéria-prima. Mas quando ocorre o aquecimento em uma massa de grãos, qual a causa mais provável? Então, quando a gente estamos fazendo uma secagem por condução, né, e ali acontece o aquecimento na massa, o que é mais provável? É a condução? Não. É o metabolismo dos próprios grãos que estão aquecendo, ou organismos associados. Os organismos são micro-organismos ali, que podem entrar em fermentação ali e causar uma transferência de calor. Todo aquele micro-organismo que promove fermentação, ele vai causar uma condução de calor. Ele vai produzir uma massa quente. Quando a gente podemos prestar atenção, principalmente pessoas que já moram em sítio, quando você faz uma compostagem, que você coloca vários materiais ali, quando ele começa a entrar em decomposição, para virar matéria, ele é um composto orgânico que vai virar uma matéria orgânica. Quando ele começa a entrar em fermentação, em decomposição, se você colocar a mão ali dentro, você queima. Por quê? Porque os micro-organismos associados ali, eles estão produzindo uma fermentação, e isso dá condição de calor também. Então isso é o mais provável. Quando a temperatura externa ao silo é maior do que no interior, os grãos próximos às paredes se aquecem mais do que os outros. Aqui eu coloquei duas figuras aí, né, ilustrando os dois tipos de circulação de ar, né, quente que tem dentro de um silo, né. A temperatura externa, na primeira figura, figura A temperatura externa menor é condensação no terço superior, né, externa. E o B, temperatura externa maior é condensação no terço inferior. Aí vocês estão vendo flechinha que sobe e flechinha que desce. O ar, quando ele é aquecido, vamos pensar um todo. O ar, quando ele é aquecido, ele está perdendo toda a sua umidade relativa. Então, a umidade relativa, quando a gente falamos assim, está no 60%. A partícula do ar está com 60% de umidade, de água. Quando ele é aquecido, ela começa a perder essa água, essa partícula. Ela começa a perder essa água e fica só uma partícula neutra, sem água, totalmente seca. E o que acontece? Essa partícula fica leve. Então ela sobe. Então ar quente sobe, ar frio ele desce, ele sempre ocupa a parte mais baixa. Por isso que usa ar quente para o balão subir, porque o ar quente ele faz com as partículas ficam leves e causa cresce ascendente, né? Então quando isso acontece esse aquecimento nas partes externas do silo, o que vai acontecer? Esse ar quente ele vai subir.
Só que quando ele vai subindo pelas paredes, ele vai recebendo toda o grão úmido, ali ele vai absorvendo todo esse calor e ele vai transferir a umidade para o ar novamente. Então, conforme o ar vai subindo, ele vai fazendo uma troca com os grãos. Quando chega lá em cima, o que vai acontecer? Esse ar já vai ter uma porcentagem de umidade de novo. Ele voltou a se refrigerar e já tem uma porcentagem. O que vai acontecer? Como ele já recebeu água, ele vai descer. Então ele vai fazendo esse ciclo. Ele vai fazendo esse ciclo, vai fazendo esse ciclo. E quando chega a noite, que vai esfriar tudo, toda essa umidade que foi absorvido ali na parte do meio ali que ele está descendo, vai estar com excesso. A parte lateral vai estar, perdeu bastante água para o calor, né? Perdeu bastante umidade para o meio, aqueles grãos. Só que a parte do meio que veio descendo todo aquele ar já umedecido, que já quase chegando à saturação de base, o que vai acontecer? Esse grão vai começar a absorver essa água desse ar em forma de vapor. O que vai acontecer? Vai condensar e vai formar orvalho embaixo, né? Vai causar aquele melamento nos grãos, vai acontecer um acúmulo de água ali mesmo. Então é como se fosse gotas de água ali. E quando a gente temos o aquecimento na parte interna, o que vai acontecer? Vai subindo da mesma forma, recebendo todo aquela troca de calor troca de calor e umidade entre o grão e o ar quente. E quando vai para as bordas, vai perder também. Só que onde que vai causar o acúmulo de água? Lá em cima. Isso é prejudicial? Sim, a gente vamos ver para frente. A condensação em silos, que é a condensação de água, como eu disse para você, vai subir esse ar frio, né, esse ar já refrigerado, com teor de umidade já acima de 60%. O que ele vai chegar? No ponto de orvalho, que é a saturação de base. Então essa partícula do ar que está saturada, ela vai virar uma gota de água. Então ela vai sofrer uma condensação. É onde que vai começar a pingar água em cima do grão, do teto do silo. Ou seja, o gotejamento é um fenômeno físico e inimigo da armazenagem. Formação de correntes convectivas. Nas unidades armazenadoras a granéis, em termos de armazenagem, a conservação ocorre perdas em torno de 7%. Cerca de 3% dos grãos depositados são perdidos no período de conservação. 3% desse grão armazenado é perdido através dessa condensação de água que ocorre. Então, se pergunta assim, tem um método de minimizar isso? Tem. Com todas as práticas e as tecnologias que estão no mercado hoje avançada, em cima disso tem. Tem como extinguir tudo isso? Não. Essa perca vai ocorrer e esse fenômeno vai ocorrer. Porque não tem como você retirar tudo. Porque é algo impossível de você controlar. A gente temos um dimensionamento de um silo aí de um raio de 100 metros. Como que a gente vai estar manipulando ali no meio? Não tem como. Então tem como a gente minimizar esse fenômeno, mas não acabar com ele. Este percentual tem origem na condensação e apodrecimento dos grãos, aumentando os custos por contaminação, remoção de produtos danificados e consumo de energia elétrica para minimizar os danos através da aeração forçada. Então aqui, isso aqui são todos os danos e custo-benefício que traz para você minimizar esse fenômeno quando ele ocorre. Então o que acontece, né? A gente tem custo para manutenção disso, para minimizar. A gente temos a contaminação do material.
E quando você contamina, o que você tem que fazer? Você tem que usar várias táticas ali para você tentar restaurar esse grão, esse material. E muitas vezes nem tem solução. Muitas vezes você tem a perca do material, aí você tem perca de mão de obra para poder retirar esse material contaminado. Porque se esse material contaminado ele continua ali, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai contaminar os outros grãos que estão ali sadios. Isso é uma cadeia que vai acontecendo, e se deixar, você vai perder o lote inteiro, né? E produtos danificados também, consumo de energia elétrica para minimizar os danos, porque você vai fazer uma entrada de ar forçada e retirada através de exaustores, né? Para você tirar essa condensação, para você abaixar o nível de água que tem no ar nas partículas, para você abaixar a umidade relativa do ar. Então você vai ter gasto com energia elétrica também. Principalmente à noite tem que retirar isso, porque é a parte que mais tem a condensação e começa a cair essas gotas, porque é onde acontece a refrigeração. Não tem o sol para aquecer, então acontece isso. Mas um fenômeno que acontece também, vamos dar um exemplo. Cai o orvalho, cai aquelas gotas ali, começa a cair aquelas gotas. Aí forma a camada, fica úmida durante a noite. Durante o dia vem o sol e seca. Só que como eu já disse que o grão ele tem uma condutividade de calor baixa, ele vai afundar ali uns 25 centímetros, ele vai secar aquele grão superior, mas a parte interna que está molhada não vai ter, esse grão ele não vai se secar, ele vai continuar úmido. E o que vai acontecer? Vai apodrecer, isso vai mascarar, dificulta a visualização. Por quê? Por cima você tem um produto lindo, maravilhoso, vigoroso ali, sequinho, né, aos olhos. Só que por baixo, internamente, você está tendo um produto que está apodrecendo ali e está estragando totalmente o seu lote. Então, tem que ter pessoas especializadas para isso? Sim, pessoas especializadas, pessoas atentas, pessoas coerentes, pessoas competentes para estar trabalhando nesse tipo de prosseguimento. Por quê? Porque isso é algo que, se você deixar passar, você vai estar perdendo um lote inteiro. Então você vai estar prejudicando. Dependendo do tamanho do lote, você vai estar tendo uma perca muito significativa. Então hoje vocês estão se formando, se capacitando para ser futuramente esses técnicos que vão estar acompanhando e dimensionando todos esses procedimentos. Então vocês vão ser o futuro hoje do Brasil. Futuramente vocês vão ser o futuro do Brasil a respeito de armazenamento de grãos. São os técnicos, os engenheiros e assim por diante. E dou mais valor para vocês técnicos que estão formando agrícola, até mesmo porque hoje, quando você forma um silo desse, você precisa de um engenheiro agrônomo para acompanhar, mas você precisa de 20 técnicos para estar acompanhando isso. Então, hoje, a função técnico agrícola no mercado está muito mais procurado que a de engenheiro agrônomo. E vocês vão ser os olhos, vocês que vão transmitir tudo aquilo que vocês veem, que vocês aprenderam, vocês vão passar a técnica. Isso pode ser feito dessa forma, pode ser isso para melhorar. Então vocês vão ser o futuro do Brasil. Sente-se orgulho pelo curso que vocês estão fazendo. Hoje, se eu sou engenheiro, foi devido ao meu curso técnico agrícola, que foi com muita honra, aprendi muita coisa e pus em prática, né? Pus em prática tudo que eu aprendi e hoje me deu o título de engenheiro. Mas somos nós os técnicos que vamos ser os olhos dos engenheiros, da diretoria, das grandes empresas, assim por diante. Então, nós somos o futuro do Brasil. Como ocorre a condensação, que é o gotejamento em silos? A radiação solar provoca o aquecimento da cobertura, telhado
e pela condução térmica aquece o ar interno, reduzindo a umidade relativa do ar, o R. Esse ar, com a temperatura elevada, absorve a umidade contida nos grãos, armazenados pelo efeito de evaporação. Agora eu vou passar um pedacinho para vocês na lousa, em forma de alguns desenhos, alguns exemplares, que vocês vão ver que vão simplificar tudo aquilo que eu disse até agora. Uns 10 minutinhos que a gente vamos ganhar esses 40 minutos que foram falados. Beleza?